Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de vídeos sobre temas da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre a antropologia. O que é a antropologia bíblica e a antropologia como ciência, claro, nós vamos falar basicamente aqui. A antropologia, gente, é uma das grandes divisões da teologia sistemática, da teologia como comumente nós conhecemos. Teologia sistemática, o estudo acerca de Deus e todas as coisas concernentes aquilo que a Bíblia revela acerca de Deus e tudo que está interligado a Deus de maneira sistemática, ou seja, organizada. E certas verdades podem ser reafirmadas à luz da palavra de Deus quando nós tratamos da antropologia. Antropos, homem, logia, estudo, ciência, tudo aquilo que se refere ao antropos, homem. Antropologia é a ciência que estuda o homem. É claro que a nossa ênfase agora nesse vídeo é a antropologia bíblica, porque nós partimos do pressuposto que a nossa antropologia cristã parte da palavra de Deus. A antropologia, num primeiro momento, a ciência normal, é uma ciência moderna, contida na educação secular. A antropologia é tratada totalmente à parte da revelação bíblica. É uma ciência humana, das ciências humanas, tendo em vista somente o desenvolvimento e as realizações do homem. Qualquer coisa que seja dita a respeito da origem do homem é a partir, dentro dessa antropologia como ciência moderna, é a partir de um ponto de vista evolucionista. E nada está incluído a respeito de valores espirituais ou do destino do homem, do filo, do fim do homem, do destino do homem, conforme relata a palavra de Deus. Já a antropologia bíblica, que é diferente dessa antropologia como ciência moderna, que está desvinculada da Bíblia, que é evolucionista e não fala de valores espirituais, ou sequer se menciona o destino do homem, o telos humano, final, o fim do homem, o destino do homem. A antropologia bíblica já entra num campo muito mais vasto, muito mais amplo, e é o que nós queremos falar hoje. Leva em conta, sim, importantes considerações que nós vamos enumerar agora para vocês. Primeiro princípio com relação à antropologia bíblica: a origem do homem. Da onde o homem surgiu, da onde ele veio. E de acordo com a antropologia bíblica, com essa posição assumida pela a antropologia intrabíblica, ou seja, contida dentro das Escrituras, é aceita a origem do homem conforme afirmada no livro do Gênesis, o início, o princípio de todas as coisas, como também incorporada nas demais Escrituras, nos demais livros das Escrituras da palavra de Deus, ou seja, o homem é uma criação direta de Deus. Vou repetir, o homem é uma criação direta de Deus, da intervenção de Deus em meio à sua criação. Negar essa narrativa do Gênesis não é somente uma negação daquela porção específica do Gênesis, mas de toda a revelação de Deus. E torna-se um fomento, mas torna-se também um fomento e a manutenção da incredulidade a respeito de toda a palavra que Deus falou. Ou seja, se você não acredita na narrativa do Gênesis, você está negando toda a revelação de Deus. E isso é fomentado, é criado pela própria incredulidade, a dureza do coração dos homens a respeito de toda a palavra de Deus. Não tem como você acreditar apenas em algumas partes da Bíblia, não. Ou você acredita em toda a palavra de Deus, que ela é infalível, inerrante, e ela é tremenda, é perfeita, é extraordinária a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela tem veracidade, autenticidade, legitimidade ao longo da história humana, ou você, incrédulo, endurece seu coração e não acredita. Segunda característica que nós vamos falar é que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que os teólogos antigos, os pensadores antigos, chamavam de imago Dei. O homem feito à imagem e semelhança de Deus. Dentro da antropologia bíblica, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. E esta é uma declaração absoluta na Bíblia, nas Escrituras. Portanto, segue-se que Deus pode ser conhecido de alguma forma com respeito ao caráter de seu ser, pelo que o homem é.
A parte, é claro, daquilo no homem que a queda acabou gerando dentro das características humanas. Ou seja, as comparações assim feitas devem ser restritas às características divinas e espirituais antes que as supostamente físicas, tá? Então não tem nada a ver com questões físicas, mas sim características, valores, características divinas e espirituais contidas no ser humano, o que os pensadores antigos chamavam de imago Dei, o homem feito à imagem e semelhança de Deus. O terceiro momento que nós vamos falar, o terceiro destaque é a parte material do homem, a parte material, visível, física. A Bíblia descreve que foi uma criação direta de Deus a partir de substâncias já existentes. O homem foi feito do pó da terra e todos aqueles elementos contidos na terra fizeram com que Deus trouxesse à tona a parte material, física do homem, que foi uma criação direta de Deus. O outro destaque que nós queremos dar é a parte imaterial, invisível do homem, que foi soprada nele, conforme a Bíblia descreve, como o próprio sopro de Deus. Deus soprou sobre Adão e ali tornou ele alma vivente. E assim ele se tornou, diz a palavra de Deus, uma alma vivente. O outro destaque que nós queremos dar é a queda do homem. Precisa estar bem claro para nós que seguimos a antropologia bíblica, diferente da ciência humana, que não tem nada a ver com Deus, é evolucionista e não tem nada a ver com a palavra de Deus. A nossa antropologia bíblica, a queda do homem é outro destaque com relação a isso. Ela foi realizada por intermédio do desígnio, ou seja, debaixo de um desígnio e influência de Satanás. O pecado causou a queda do homem. O pecado que causou a queda do homem, não foi somente sugerida por Satanás, mas foi a forma idêntica daquela que Satanás tinha seguido para si mesmo quando ele estava na glória, lá na presença de Deus, nos céus, nas regiões celestiais. E pela qual ele caiu, então, Satanás caiu desse estado elevado, em que foi colocado primeiramente na criação, ou seja, as características dele, como também de Adão, foi que ele agiu independentemente de Deus através da desobediência. E assim repudiou todo direito e autoridade divinos sobre si mesmo, afetando toda a criação. Você pode conferir isso em Gênesis 3, versículo 5, e em Isaías 14, de 12 a 14, fala da queda de Satanás. Você vai comparar as duas e vai ver que os princípios que operaram na queda do homem que foram sugeridos por Satanás, traz essa forma idêntica com qual Satanás também havia feito para si lá diante da presença gloriosa de Deus, do seu estado original de criação. A independência de Deus pela desobediência e o repúdio de todo direito e autoridade divino sobre si mesmo, ok? O outro destaque que nós queremos dar é a queda e a sua penalidade. Ou seja, o que a queda do homem trouxe como penalidade sobre todos os homens, tá? Então, quando nós falamos da queda e a sua penalidade, nós precisamos entender que elas vieram para a totalidade da raça humana. Essa penalidade da morte espiritual é transmitida imediatamente dos pais aos filhos, enquanto que a penalidade da morte física é imputada imediatamente a partir de Adão a cada membro individual de sua raça. Vou repetir. A penalidade da morte espiritual é transmitida imediatamente dos pais aos filhos, enquanto que a penalidade da morte física é imputada imediatamente a partir de Adão a cada membro individual de sua raça, por ser a avaliação divina que cada membro da raça estava seminalmente em Adão, quando o primeiro homem pecou e, portanto, cada membro da raça compartilhou daquele pecado. E o nosso dia a dia revela que, da mesma maneira que Adão caiu, nós também tropeçamos no pecado semelhantemente a Adão. O homem pecou e, portanto, cada membro da raça compartilhou daquele pecado juntamente com Adão. Essa avaliação do pecado de Adão para a sua raça
é, dentro da teologia, considerado uma imputação real, antes do que uma imputação judicial. Esse princípio divino, né, de considerar as coisas está claramente indicado também em Hebreus capítulo 7, os versículos 9 a 10, onde Levi, que como um sacerdote foi sustentado pelos dízimos do povo, não obstante pagou dízimos quando Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, visto que ele era um bisneto nos lombos do pai Abraão. Então nós vemos essa característica, né, da imputação do pecado do homem dentro dessa identificação seminal em Adão. Nós vemos que o homem também pecou em Adão, como nosso representante. Adão pecou e a natureza pecaminosa, caída, por isso natureza adâmica ou carne, foi transpassada por todos os homens através do nascimento físico de todos os homens, ok? O sétimo destaque que nós queremos dar é que Deus havia se movido em direção de uma cura para o estado perdido do homem, enviando Cristo Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Deus se move em direção de uma cura para essa problemática chamada pecado, homem caído, estado perdido do homem. Os termos sobre os quais esta cura pode ser recebida são tão definidos quanto qualquer um pode ser. Aquele que no princípio desobedeceu a Deus e pecou, é chamado agora por Deus, dentro da antropologia bíblica, a obedecer a Deus através da sua fé em Cristo Jesus, o justo. Obedecer o quê? O evangelho da graça de Deus, e alcançar com isso, mediante a fé, pela graça de Deus, a salvação e a vida eterna através de Jesus. Então, na presente era, na era que nós vivemos, a salvação que Deus oferece é para um lugar na mais alta glória, e de modo algum deve ser comparado com aquele estado de inocência do qual Adão caiu, ok? Então, obedeça o evangelho da graça de Deus. Volte-se para Jesus se você está longe de Deus. Creia em tudo isso que nós falamos com relação à antropologia, a ciência que estuda o homem na perspectiva da palavra de Deus, por isso a antropologia bíblica. Nós vimos que a antropologia ela pode ser tida como uma ciência moderna na educação secular, que não tem nada a ver com Deus, é evolucionista, e nada trata acerca dos valores espirituais ou do destino, do telos do homem, né? Nós falamos da origem do homem de acordo com o Gênesis, na palavra de Deus, ou seja, é uma criação direta de Deus. Nós falamos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, a imago Dei, ou seja, o homem possui em si características divinas e espirituais antes que as supostamente físicas dadas pelo próprio Deus. Nós falamos da parte material do homem, que foi uma criação direta de substâncias já existentes, criadas por Deus. O homem foi criado a partir do pó da terra, por isso Adão significa vermelho, né? Pó, terra, tem essa ligação com a terra. A parte imaterial do homem foi soprada sobre ele, a parte invisível, espiritual, a alma e o espírito, né? Foi soprado nele pelo próprio sopro de Deus, e assim o homem se tornou uma alma vivente. Nós falamos sobre a queda do homem e tudo aquilo que aconteceu, né? Nessa identificação do homem em agir de maneira independente com Deus, através da desobediência, e repudiar com a tentação ali, com a desobediência, com a independência de Deus, todo o direito e autoridade divinos que havia sobre si mesmo, assim como foi com Satanás, movido por Satanás, causado, né, influenciado pelo inimigo. E nós falamos sobre a queda e a sua penalidade, ou seja, que vieram na sua totalidade a toda a raça humana a morte espiritual e a morte física, ok? Como consequências do pecado, a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Essa lei da semeadura está descrita na palavra de Deus. E por último, que Deus se move na direção de uma cura para esse estado perdido do homem, através do chamado dos homens à obediência ao evangelho da graça de Deus, da salvação que só Jesus oferece para nós,
trazendo-nos de volta esse lugar da mais alta glória, da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dá um joinha, faça seus comentários, que Deus te abençoe. Essa é a antropologia bíblica, essa é a ciência que estuda o homem a partir da nossa perspectiva cristã. Que Deus te abençoe e louvado seja o nome do Senhor. Amém.